Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso A Conversa Com. E com a época já terminada, trazemos mais um grande convidado. Ele era médio ofensivo, é internacional para Portugal, fez a sua formação no Domingos Sávio e no Sporting Clube Portugal. Já representou clubes como a União de Leiria, o Cova da Piedade, o Wolverhampton, Clube de Futebol Os Belenenses, Marítimo, Atlético de Portugal e depois fora de Portugal, o Elche, a Associação Desportiva de Ceuta, o AEL de Limassol, o AEP e o Étnicos de Axas, estes últimos três no Chipre. Já como treinador, esteve ao comando do Clube de Futebol Os Belenenses, Bessade, Sporting Famalicão, AEL de Limassol, portanto voltou a casa, Clube Desportivo de Mafra, Marítimo e mais recentemente União Desportivo de Leiria. Sabem de quem estou a falar? Bom dia, Jorge Silas. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Finalmente, quase um ano depois, conseguimos a entrevista. Bom dia. Deve ser dos mais difíceis, provavelmente, não é? Já houve mais, não digo que não, mas já houve mais difíceis. Isto também, nós andamos sempre de um lado para o outro e às vezes é difícil. Repara que durante este tempo, neste último ano, já passei pelo Mafra, se calhar não sei se falámos, eu estaria em Mafra, depois ainda fui ao Marítimo e agora fui a... Acho que quando falámos acho que estavas em Mafra, sim, estavas no Mafra. E entretanto já passei no Marítimo e já fui a Leiria, portanto... Em Leiria não te apanhei em Leiria, mas ainda estavas em Leiria quando eu fui a Leiria, aqui em Fevereiro, portanto ainda lá estavas a treinar a equipa do Leiria. Entramos em Novembro. Exato, e que vocês fizeram em duas épocas a segunda melhor classificação comparativamente à época anterior, que foi o sexto lugar. Claro que a melhor classificação foi quando o Leiria sobe, mas nestes dois últimos anos, depois do regresso do União de Leiria à segunda liga, foi o sexto lugar e porque o ano passado tinham feito um 12º. E Jorge, vamos começar aqui muito pelo início, como é que surge aqui o futebol, até porque tu foste jogador, ainda tiveste uns jogos pela seleção A, sim, uns 3-4 jogos daquilo que eu tive a ver. Como é que isto surge tudo na tua vida? Tu referes-te ao futebol em si? Sim, ao futebol. O futebol eu nem te sei dizer bem como é que surge, porque com 4 anos, eu tenho ideia já de andar sempre com a bola na mão. Naquela altura, repara, eu tenho 48, imaginas, não havia Playstations, não havia nada. Era rua o dia inteiro, bola o dia inteiro e depois coisas fabricadas por nós quando éramos miúdos. Portanto, o futebol surge daí, a paixão era grande, surge também como uma maneira de sobreviver, de dares uma vida melhor à tua família, porque eu venho de um bairro social e venho de famílias humildes de Lisboa. Na altura havia muitos bairros sociais, tu já me disseste que tens só 24 anos, portanto não te lembras nada disto. Não. Mas eu sou ali de uma zona que chama-se Bela Flor e está entre o bairro da Serafina e o Casal Ventoso, antigo Casal Ventoso. Sim, sei. Portanto, aquela zona era toda a zona de bairros sociais. E na rua nós passávamos o dia inteiro a jogar à bola. Ou seja, a minha infância que eu me lembro, é impossível haver um dia sequer sem jogar futebol. Só se estivesse mesmo a chover muito. Esquece, o frio não contava. O sol, muito calor, também não contava. A única coisa que contava era chuva, e mesmo assim tinha que ser chuva torrencial. Portanto, o futebol surge daí. Depois, entretanto, eu só começo a jogar mesmo oficialmente com 10 anos, porque na altura não havia aquilo que há hoje, que tu hoje já vês miúdos com... Aliás, os meus dois filhos, eu tenho 2 filhos, um começou a jogar com 3 e outro com 4. Eles, como me viam a jogar a mim, quiseram começar a jogar muito cedo, e eu só comecei a jogar mesmo aos 10 anos no Domingos Sávio. Do Domingos Sávio tive só um ano, que era escolinhas, era a única coisa que havia. Agora há petis, há traquinas, há benjamins, há esta coisa toda. Nós só havia ali a partir dos 9, 10 anos, já havia no Domingos Sávio, eu lembro-me que o Domingos Sávio era das poucas equipas que tinha escolinhas. Depois a seguir vou para o Sporting, todos os anos de infantil no Sporting, e depois sou dispensado do Sporting, vou para os iniciados do Atlético e aí faço o resto da minha formação toda. E no meu bairro havia sempre equipas de futsal, então eu jogava sempre, até ao Júnior joguei sempre paralelamente ao futebol 11, joguei futsal. Portanto, o futebol surge daí, é como eu te digo, não havia outra coisa, ou pelo menos para mim não havia outra coisa que não fosse futebol. Eu lembro-me quando era miúdo, em todas as... Imagina que havia, por exemplo, o Campeonato do Mundo de Hóquei Patins. Nós agarrávamos em madeiras e isso, construíamos os nossos sticks e fazíamos hóquei patins.
muitos carrinhos de choque, mas paralelamente a isso, todos os dias havia futebol, ou seja, o futebol era a atividade principal. E depois havia uma alternativa se estivéssemos cansados, se estivéssemos, sei lá, chateados de jogar já 4 ou 5 horas, íamos fazer outras coisas. Portanto, o futebol surge daí, e depois aquilo que eu dizia também, que eu acho que é muito importante, é o facto também de eu ter visto que tinha capacidade para poder fazer uma carreira e ajudar a minha família, e acabou também por surgir por aí, pela paixão e também pelo facto de ver ali uma alternativa a fazer uma carreira, a ganhar dinheiro, a ter uma vida financeira estável, e ao mesmo tempo que seja uma paixão. Ou seja, eu acho não, tenho a certeza absoluta, nós futebolistas somos realmente grandes privilegiados, porque fazemos coisas que adoramos e ao mesmo tempo ainda nos pagam. É verdade. E se tiveres muita sorte, pagam-te bem. Sim. Não são todos que recebem muito bem, mas há aí uma percentagem que é pequena, a malta acha que não, mas é uma percentagem pequena que consegue, se calhar, sobreviver do futebol para a vida inteira. E eu tive essa sorte, mas foi sorte também, foi muita sorte. É preciso um bocadinho de sorte também no meio eu acho que é preciso muita sorte, é preciso muita sorte no sentido em que não podes ter muitas lesões, ou lesões que sejam muito graves, e esse é um dos aspectos mais importantes. Depois teres também alguém que te acompanhe, eu acho que é muito importante. Um suporte. Sim, porque alguém que te acompanha, alguém que te chama a atenção em determinados momentos, porque imagina eu, 15, 16 anos, já entrar naquela fase da adolescência que estás com os teus amigos, estás com as tuas amigas, e à meia da tarde tens que quebrar aquilo, tens que ir para o treino. Sim. No meu caso tinha que ir para o treino, mas tinha que ir de autocarro, tinha que... Pois. Na altura no Atlético, No Atlético, já estou a falar dessa idade de 15, 16, mas atenção, porque eu com 11 já ia para o estádio de Alvalade sozinho. Os treinos eram no estádio, no antigo estádio de Alvalade. O meu bairro onde eu vivia é ali perto das Amoreiras. Sim. E eu tinha que ir de transportes para o estádio de Alvalade, já com 11 anos, que foi o meu primeiro ano no estádio de Alvalade, e depois chegava a casa às 11 da noite. Então... Mas há aí uma altura que essa é a fase mais crítica, que eu acho que é aquela dos 15, 16, que tu já começas a despertar para outras coisas, e naquela altura que as coisas estão giras, estão porreiras, tu dizes, tenho que me ir embora, tenho que ir para o treino. E ia para o treino, nunca faltei nenhum treino, nunca. Só faltava aos treinos se estivesse mesmo doente e não havia mesmo hipótese. Nunca faltei um treino para ir brincar, ou para estar com amigos ou com amigas, nunca jamais faltei um treino. E lá está, o futebol dá-nos isso também, esta autodisciplina. Para mim não havia outra opção, nem havia coisa mais importante do que o treino, ou do que o jogo, ou do que o futebol em geral. E então o futebol vem também daí, vem dessa necessidade que eu senti também de ver que tinha capacidade, que me poderia levar a patamares com os quais eu sonhei desde miúdo. Portanto é isso. E depois tu dizias aqui há bocado que foste para o Atlético, e no Atlético ingressaste na equipa principal, e aí sim começou depois a tua carreira como sénior. Portanto, tiveste aqui muitos anos no Atlético, e depois dá-se a ida para a Espanha. Mas antes disso, como é que tu és chamado à equipa principal? Naquele primeiro, a indicação que eu tinha aqui é 95, 96. Sim, aí nos Júniors já era, ou seja, no sub-18, sub-19 já era muitas vezes chamado a treinar com os séniores. Ok. Já me destacava ali um bocado. O meu primeiro salário foi o equivalente a 60 euros. Foi num ano, comecei a ganhar 60 euros, depois passei a ganhar foi 60, assim, depois passei a ganhar 500, salvo erro. Ok. Foi para isso. Para a altura. Para a altura já era bom, já dava uma ajuda em casa importante. Mas eu rapidamente, como eu dizia, comecei a ir aos séniores. Sempre que era preciso alguém, eles já me levavam a mim, e apesar de eu ainda jogar nos Júniors, ia muitas vezes treinar com eles. Já estava lá há 6 anos de formação.
e eu acho que era uma das apostas do Atlético. E então foi assim que acabei por subir aos séniores, mas quando era júnior já ia algumas vezes treinar com eles e era muitas vezes chamado, já me conheciam. E pronto, eu acho que lá está, era isso. Nós todos os anos há ali 3-4 jogadores que são apostas do sub-19 para os séniores e eu era uma delas. E depois está-se a saída para aqueles 3 anos que tu tiveste em Espanha, no Ceuta, no Elche, depois tiveste por empréstimo, estas duas equipas. O que é que tu sentiste nessa altura de deixar aqui a tua família? Porque na altura tu dirias casa dos 20, por aí. 21. Com 21 anos, como é que é hoje em dia? Vemos jovens com 18 anos, 19 anos a saírem para grandes clubes, como hoje em dia já é mais normal, digamos, mas na altura um jovem de 21 anos ir para um clube, ainda que fosse aqui ao lado de Espanha, o que é que tu sentiste nessa altura? Sim, não, hoje em dia é mais normal, mas também é mais fácil no sentido em que tens muitas coisas que te aproximam, não é? Ou seja, tens WhatsApp, tens videochamadas, tens a tecnologia toda que te aproxima da tua família, que faz com que tu esteja mais próximo. Na altura, em 98, quando eu fui, já não era bem assim. Era chamadas e SMS. Eu lembro-me que depois os SMS passou a ver ali pacotes que dava para teres 2 ou 3 mil SMS por mês, que já facilitava um bocadinho, mas não era nada do que é hoje. Sim, mas basta ter a internet, as redes sociais, tudo te aproxima das pessoas. Na altura foi difícil a ida para lá. O dia em que eu fui, a primeira semana foi difícil, porque eu lembro-me que na primeira semana eu saio daqui com o meu agente. Na altura era o Jorge Gama, que foi meu agente durante a minha carreira toda de jogador. Foi o único agente que eu tive enquanto jogador. E nós saímos daqui de carro, vamos direitos. Já não me recordo porquê, porque havia um caminho mais rápido, mas vamos direitos a Córdoba. Depois de Córdoba descemos para Málaga, e vamos de Málaga passamos ali por uma zona de quê? Marbella, São Pedro de Alcântara, ou seja, aquilo, não sei se já foste alguma vez. Não sei, mas já ouvi falar. Mas pronto, há um glamour, muito glamour. E eu quando chego ali começo a olhar para aquilo a primeira imagem eu gostava. Já me recordo porquê, porque o Ceuta estava a fazer um estágio ali na zona de Marbella, e nós fomos direitos aos estádios para ver também os jogos. Eu recordo-me que depois daí a gente vê os jogos e seguimos para Ceuta. Chegamos a Algeciras, tu tens que passar o Estreito de Gibraltar. Chegamos a Algeciras, passo para Ceuta, e o meu agente nessa altura tinha um negócio para fazer com o Pauleta na Corunha, não passou comigo. O Pauleta esteve no Paris Saint-Germain. Sim, depois disso. Portanto, ele não passa comigo para o lado de Ceuta, porque Ceuta está em Marrocos, está no continente, não está em Marrocos, mas está no continente africano, exato. A nível físico, mas apesar de fazer parte de Espanha. E então eu passo para lá, e eles metem-me num hotel, assim, imagina um porto, aqueles portos de barcos, mas é um ambiente assim mais estranho. Eu vinha, recordo que eu vinha dali de Marbella, e eles metem-me num hotel, não tinha televisão, não tinha nada, e eu vinha do conforto de casa, claro, não é? Sim. Apesar de viver num bairro social, já tinha a minha vida, já ganhava algum dinheiro no Atlético, ajudava em casa, nunca passámos por dificuldades a nível de passar por fome ou coisas assim. Já vinha do conforto de casa, já tinha namorado na altura, os amigos, já tinha carro, já a minha vida já começava a estabilizar. E eu chego ali e deparo-me com aquilo, e um quarto manhoso, sem televisão, sem nada. Fiquei assim um bocado, vou treinar e treino muito bem. Os primeiros dias treino muito bem. Mas chegou ali uma altura que eu disse: esses gajos meteram-me aqui neste quarto, nem televisão, nem nada, não querem saber de um gajo. Ligo para o meu empresário e digo-lhe: Jorge, desculpa lá, mas eu quero-me ir embora. Metem-me aqui e digo-lhe: espera aí que eu vou ligar para o presidente. E entretanto o presidente já me tinha visto a treinar. O presidente vai ter comigo, foi ele pessoalmente buscar-me ao hotel, foi ter comigo, diz: olha, faz os teus maus, levou-me para um hotel 5 estrelas, um grande hotel, que chama-se La Muralha, mete-me num bangalô, dá-me um Turbié. Na altura o Turbié era uma grande máquina, deu-me o equivalente, ainda era em pesetas, mas deu-me o equivalente a 2.500 euros.
E eu nunca tinha visto tanto dinheiro também, não é? Disse, é assim, ligo para o Jorge, epá, afinal já não quero ir embora, vou ficar por aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque realmente depois fiz 3 épocas em Espanha muito boas, onde cresci na muito. segunda divisão espanhola. O Ceuta era o equivalente à terceira, à Liga 3. Ok. Depois a seguir vou para o Elche para a segunda. Para a segunda, ok. O Elche que é um histórico, esteve muitos anos na primeira, sim, nós conhecemos bem a história. Subiu agora este ano, sim. Aliás, agora subiu o Elche à primeira e subiu o Ceuta à segunda liga. Portanto estás em coração dividido até. Sim, foi engraçado porque eles subiram os dois. Vou para Elche já era um clube, é um clube a nível de dimensão muito maior do que o Ceuta. O Elche paga 100 mil euros ao Ceuta pelo empréstimo, era um empréstimo com direito de opção. Com compra? Sim, com direito de opção de compra. Depois, entretanto, o treinador que eu tinha no Elche acabou por falecer. Eu voltei já eles não exerceram a opção, eu voltei ao Ceuta, onde estava a mesma na Liga 3, mas jogávamos para subir. E era o meu último ano de contrato. Aí fiz um ano muito bom, fiz 18 golos para um médio, foi um ano muito bom. Entretanto venho para a Leiria, depois a partir daí já foi, a minha intenção era realmente voltar a Portugal, ainda por cima o Mourinho ligou-me, foi o Mourinho que me levou para a Leiria. Foste treinado pelo José Mourinho? Foi ele. Pois, eu estava aqui a ver, na altura ele estava no Leiria nestes 2 anos na primeira divisão. Leiria estava na primeira divisão. Foi ele que me deu a oportunidade na Primeira Liga e pronto, e a partir daí já não saí mais da Primeira Liga, até já joguei 13 anos seguidos na Primeira Liga, mas só me estreiei na Primeira Liga já quase uma semana dos 25 anos. Ok. Sim. Andaste sempre ali pelas segundas, pelas terceiras, mas qual é que é o... Ou seja, é claro que tu notaste grande diferença, obviamente, porque tu estiveste sempre numa segunda divisão, na Liga, agora que é a Liga 2. A Liga, tanto a Liga 3 como a segunda Liga em Espanha são um nível muito, muito alto. Okay. O nível é muito alto. Aliás, hoje em dia, mesmo a nível salarial, na segunda Liga em Espanha, por exemplo, paga-se muito mais do que a maior parte das equipas aqui de Primeira Liga. A sério? Sim, tens equipas e já nem falo de segunda Liga então, porque as equipas que jogam, por exemplo, para subir em Espanha, na segunda Liga, paga-se muito dinheiro. Até estamos a falar também da questão dos direitos televisivos, claro, sim. Porque na segunda Liga já se ganha um bom dinheiro. Portanto, o nível ali é muito alto, não é um nível baixo. Portanto, eu não notei grande diferença, porque eu acho que o nível era equivalente, à exceção dali dos 3 grandes que tinham equipas muito superiores. As outras equipas daqui eram muito, muito boas, muito boas. Todas as equipas tinham muito bons jogadores. Aliás, podemos ver, por exemplo, dessa equipa minha de Leiria. Dessa equipa minha de Leiria temos 3 campeões europeus. Temos o... Deixa-me cá abrir aqui a equipa de Leiria, 2001, 2002, não tenho, nem me lembro de nada sequer. Mas eu digo-te, olha, Derlei, Nuno Valente. Sim. Não são 3 campeões europeus, são 2 campeões europeus, que é o Derlei e o Nuno Valente, e depois ainda tínhamos o Tiago Pereira, que acabou por ganhar só a Liga Europa com o Porto, depois no ano a seguir 2003, 2004 sim, com o Mourinho, exatamente. Ou seja, dessa equipa tínhamos a maior parte deles ou foram para equipas grandes, ou vinham de equipas grandes, ou foram vendidos para fora. Portanto, temos, por exemplo, um Maciel. O Maciel também é campeão europeu. Portanto, temos o Maciel, temos o Derlei, estes foram para o Porto, o Nuno Valente, Costinha, que era o guarda-redes, já tinha jogado no Sporting e no Porto. O Elton foi para o Porto a posterior. O guarda-redes histórico do Porto, que nós muitos anos sabemos que o Elton teve lá. Vê os jogadores que eu estou a dizer. Portanto, havia aqui, eu fui vendido para a Inglaterra, Wolverhampton. Tínhamos uma quantidade de jogadores. Tínhamos um que era o Leão, que tinha vindo do Sporting, o Renato tinha vindo do Sporting. Ou seja, o plantel era muito bom, era mesmo muito bom. Era um plantel, aquele plantel hoje em dia jogava mesmo para ser campeão. Para ser campeão, ou pelo menos ali ao nível do Braga, que anda sempre ali a incomodar. A incomodar os 3 grandes. Sim. E depois tu vais para a Inglaterra, para a Premier League.
Tu sentiste aquela coisa que se fala muito, que a Premier League é a melhor liga do mundo e que estão os melhores do mundo? Na altura, estamos a falar de 2003, 2004, na altura em que o Porto ganha a Liga Europa, não, Liga dos Campeões neste ano. Sim. O Porto ganha a Liga Europa 2002, 2003, na altura que o José Mourinho sai depois do Leiria para ir para o Porto. Tu sentiste que a Premier League era aquilo que realmente se falava quando se dizia quando se diz hoje em dia Premier League, nós olhamos para a Premier League e vemos, não, temos lá os nossos melhores jogadores, o Cristiano passou por lá, portanto, O Cristiano foi no mesmo ano que eu. foram os dois juntos no aeroporto. Não, vou eu para o Wolves, vai o Cristiano para o Manchester United, vai o Hugo Viana para o Newcastle e vai o Postiga para o Tottenham. Bem, Os 4 nesse ano. foram os 4. Fomos os 4 nesse ano, foi o ano de estreia para todos. Eu senti que era, a nível de futebol jogado, não senti que fosse o melhor do mundo na altura. Agora é claramente. Mas senti que a nível de espetáculo era o melhor, a nível de adeptos era o melhor, a nível de venda do produto era o melhor, e todas essas coisas acabaram por fazer aquilo que é hoje. Que hoje eu acho que eles acrescentaram também a isso tudo que já tinham. Sim. O nível qualitativo do futebol, que teve a ver também muito com a chegada de treinadores estrangeiros, porque eu quando estive ainda tínhamos muitos treinadores Ingleses, britânicos. Agora os próprios britânicos sentiram necessidade de elevar o nível, porque realmente começaram a ir muitos treinadores de outras nacionalidades e com muito potencial, e eles sentiram necessidade. Eu acho que agora os britânicos que estão a aparecer também têm muita qualidade. Na altura não era bem assim. No meu caso, não tínhamos um treinador que quase não dava treino, era manager. okay. Às vezes nós estávamos no treino e aparecia lá ele com David Jones, aparecia lá ele com a caneca dele, estava frio a caneca, ele a beber o seu cafezinho quente, quando estava muito frio ali outra vez para dentro. Portanto, eles tinham muito este hábito de ter o manager e ter o coach. okay. O coach, por exemplo, o professor Carlos Queiroz foi durante muito tempo o treinador do United. Ele é que estava no campo. Exatamente, ele é que estava no campo. Sir Alex Ferguson. Sim. Exatamente. O professor Carlos Queiroz é que estava no campo, ou seja, ele é que realmente treinava a equipa. E eu achava aquilo curioso, porque eu dizia assim, mas o treinador às vezes, muitas vezes até nem está no campo a dar o treino. E depois chega ao jogo, É ele que dá tudo. e aí ele que dá a tira e tática, comete e tudo. Exato. eu achava aquilo estranho. Até porque eu tinha vindo já tinha estado em Portugal, tinha apanhado treinadores como o Mourinho, e o Mourinho para mim na altura era o melhor, e continua a ser um dos melhores. Eu achava estranho porque o Mourinho treinava todos os dias no campo e o Mourinho não deixava ninguém. Ele treinava mesmo com vocês, ou dava, na altura em que quando o Mourinho era treinador de Leiria, ele treinava com vocês, ou seja, como é que eu digo, fazia os exercícios também, ou ficava só... Estás a dizer como jogador? Sim, se treinava com vocês, sim. Uma outra vez. Okay. Uma outra vez, quando ele queria dar um cariz um pouco mais lúdico ao exercício, mas quando era exercícios a sério, era ele que dirigia os exercícios todos. Sim. Ele não entregava nada a ninguém. E depois vais para a Inglaterra e vês essa diferença completa. Via aquilo, achava aquilo estranho. Mas por outro lado, Dave Jones tinha um lado humano que toda a gente admirava, e eu próprio admirava, apesar de eu como treinador não admirava muito, porque primeiro achava que ele devia dar o treino e ele não dava. Depois tínhamos ali ideias diferentes, ideias futbolistas diferentes, mas como pessoa gostava muito dele e continuo a gostar muito dele. Mas eu acho que havia muitos treinadores parecidos com ele, e era muito futebol direto, era um futebol muito mais britânico na altura, futebol direto. E agora o futebol direto que existe é um futebol direto diferente, é um futebol direto mas estratégico. Já muitas vezes quando tu vês o futebol direto já há ali uma intenção trabalhada, e ou seja, é diferente. Hoje em dia, por isso é que eu digo que hoje em dia é o melhor, porque eles são realmente fortes em tudo. Temos equipas que são fortes no ataque organizado, nas saídas por trás, tens outras que são muito fortes num jogo mais direto, mas que sabem fazer aquilo muito bem e sabem porque é que te fazem, exploram-te os adversários que são mais frágeis e depois exploram-te a segunda bola. Ou
seja, eu já noto coisas diferentes. Mas depois havia o outro lado, aquele lado de que tu percas, ganhos ou empates, serás sempre aplaudido desde que dês tudo e que as pessoas reconheçam que tu dás tudo. Chegares ao campo e tens que ir 30, 40 minutos antes porque basta um colega teu parar, a seguir tu paras atrás e já não sais dali porque tens de estar ali, e eu acho muito bem, porque na realidade o futebol é feito para as pessoas, é feito para os adeptos. Incomoda-me muito quando, por exemplo, e já vi isto de grandes craques mundiais que não jogam em Inglaterra, já vi isto, incomoda-me bastante ir ver um jogo aqui em Portugal, que vem, por exemplo, uma equipa de fora, e depois temos ali 50 ou 100 miúdos, e os miúdos estão à espera de ver os seus ídolos de sempre, ídolos que se calhar só vêm uma vez na vida, e estão ali à espera que eles passem para tirar uma foto, para dar um autógrafo, e eles passam e se calhar às vezes nem olham para os miúdos. Eu falo sobretudo das crianças. Incomoda-me bastante, e em Inglaterra tu não vês nada disto, ao contrário, tu tens que parar, faz parte da cultura, tu tens que parar e tens que estar ali. E, nem que seja só 5 minutos, ok? Não deste a todos, tudo bem, também não podes às vezes estar ali 2 horas a dar a todos, mas tiveste o cuidado, e eu acho que isso é uma maneira de se vender o produto também. Enquanto que em outros sítios passo e parece que os jogadores de futebol estão num patamar que não podem parar, não podem conviver, não podem dar um sorriso, não podem tirar uma foto. Não é nada disso, é ao contrário, estamos a ser burros, burros, não há outra palavra, porque hoje em dia o futebol compete com muitas coisas, há muitos desportos. Hoje em dia eu, por exemplo, adoro Fórmula 1. Também. Eu gosto de Fórmula 1. Também gosto de Fórmula 1. Sobretudo agora, depois de que eles fizeram o DRS. Sim. Que está muito empolgante. Tu nunca sabes. Às vezes há corridas que tu vês logo quem há uma ganha, corrida que eu não gosto, desculpa, que é o Mónaco. É o Mónaco. Quem ganha a qualificação ganha a corrida. Exatamente, sim. Esta última, agora fazer este parênteses, que o Max estava na frente, foi à boxe, perdeu, acabou. Sim. O Mónaco e ele tinha que ir mesmo. Tinha que ir, é obrigatório 2 vezes, portanto. Eu por acaso eu vi essa também. É isso, é verdade. É das poucas, a não ser quando chove ali, chove já ali. Mas eu gosto muito de Fórmula 1. E como eu, há muita gente a gostar, e tu já vês muita gente que agora é o pádel, ou seja, começa a aparecer imensas coisas. Sim. E nós temos que saber vender o nosso produto, não é só dentro do campo, fora do campo também. E nesse aspecto os ingleses são muito fortes. Por isso é que a Premier League tem o nome que tem. Eu lembro-me de uma situação que eles faziam no Wolves, que eu achava muito engraçada, que era uma ideia engraçada, que era nós todos os jogos eles fazem uma pequena revista com muita informação, tanto da tua equipa como da equipa adversária, e depois da tua equipa cada jogador tem um patrocinador. Cada jogador tem um patrocinador, pelo menos na altura fazia-se. Cada jogador tinha um patrocinador que até acabava por ajudar a pagar o salário do jogador. Ok, interessante. Ou seja, imagina por exemplo, Di Maria, vou falar de Di Maria porque é um dos jogadores mais. Sim. O Di Maria teria uma revista, na revista do Benfica, teria, por exemplo, um patrocinador associado a Di Maria que se calhar até ajudava a pagar o salário, e depois o Di Maria fazia publicidade a esse patrocinador. Vamos dar exemplo da Adidas, por exemplo. E quem diz Adidas diz, sei lá, Casa da Juventude. Sim. Estás a perceber? E eles davam a pagar, mesmo pequenos e depois vinha na revista. E às vezes os patrocinadores tinham o seu lugar no restaurante do estádio. No dia do jogo eu ia lá, ia cumprimentá-lo, ia estar um bocadinho com ele. A maneira de vender o produto é diferente, e eu acho que é diferente para melhor, claramente. Aliás, vou-te dar esse exemplo, desculpa, temos que avançar aqui, ainda queres chegar à tua parte de treinador, que é onde estás agora, e temos aqui um bocado ainda para falar da tua carreira de jogador. No handball,
estamos a falar na questão da Liga dos Campeões e vamos à Alemanha, porque nós sabemos que o handball na Alemanha é fortíssimo. Comparamos o handball, nós que gostamos muito de handball, comparamos o handball da Alemanha a uma Premier League no futebol, porque é mesmo o handball mais forte, é mesmo o topo do handball. E no final dos jogos há sempre um género de um bar, e falamos ainda mais nos jogos europeus, onde eles vão estar com os sponsors lá, vão lá e estão lá e convivem depois do jogo, bebem um café, falam sobre o jogo, falam sobre as suas ideias. Estão lá, e isso é uma boa maneira de vender o produto. E lá está, por isso é que a Premier League, nós estamos a falar nesta altura, estamos a falar já em 2003, 2004, portanto já lá vão mais de 20 anos, portanto. E hoje em dia já se faz isso, e até mesmo nas modalidades, o que é bom, que é para vender o produto. E acho que em Portugal falta um bocadinho essas coisas para nós conseguirmos levar ainda mais. E falta muito mais do que isso, mas pronto, isso já são outras conversas. Mas sim, nós sentimos. Sim, mas essas pequenas coisas aproximam as pessoas, sabes? Há muita gente que gosta de um jogador em específico. Sim. E lá está, essa história do sponsor, de estares com eles antes ou depois, às vezes não custa muito. É uma questão de minutos. Sim, 10 minutos depois do estás jogo. Ali um bocadinho e se calhar até fazes uma amizade. Exato, nunca se sabe. Portanto, eu acho que é muito importante, e em Inglaterra isso é fundamental também. E depois do Wolverhampton tu vens para o Marítimo, depois por empréstimo, fazes 21 jogos. E depois Belenenses, que é onde nós nos lembramos. Eu, no meu caso, estamos a falar de 2010, portanto ainda tenho algumas memórias daquela, ainda há bocado falávamos em off, daquela final da taça que vocês chegaram e que tu me corrigiste e disse, o Ruan, porque tu jogaste com o Ruan Amorim, neste caso corrigiste, não, o Amorim é que jogou comigo, que ele era mais novo. Sim. E agora faço-te a pergunta, representar o Clube de Futebol Belenenses e depois, anos mais tarde, ser treinador, seres treinador do Clube de Futebol dos Belenenses, estares infelizmente naquele, que é que nós todos sabemos, sim, o que é que aconteceu. O que é que tu sentiste nesta altura? Porque tiveste muitos anos no Belenenses e calculo que o Belenenses, para além do Atlético e o de Leiria, tenham aqui, sim. Sejam clubes que tenham lugares muito especiais para ti no teu coração, porque nós sabemos que estamos a falar de clubes históricos e o Belenenses este ano infelizmente não consegue subir no play-off contra o Passos, porque depois perdem Passos. O que é que tu sentiste aqui nestes anos no Belenenses? Como jogador? Sim. Depois já vamos à parte de treinador. Como jogador senti um orgulho muito grande, porque eu já te disse que sou de Lisboa, né? E eu habituei-me a ver o Belenenses como um clube grande. E eu ia ver os treinos do Belenenses. Eu jogava no Atlético e o derby de Lisboa, Atlético Belenenses, nós sabemos. Eu jogava no Atlético e ia muitas vezes ver os treinos do Belenenses até da equipa A. Lembro-me de uma equipa que eles tinham, que tinha o Rui Esteves, o Fernando Mendes, era uma equipa muito boa. E eu lembro-me de ir lá e ia vê-los e olhava para eles como ídolos. E o Belenenses sempre foi uma das equipas que eu admirei muito. Um dia estava na Madeira, estava um ano de empréstimo no Marítimo. Sim, no Marítimo. E liga-me o Mr. Carlos Carvalhal a perguntar se eu queria ir para o Belenenses. Eu disse lá, Mr., eu vou fazer tudo. Tinha contrato com o Wolves, mas o Wolves, eu não queria jogar na segunda liga inglesa. Que eles chegaram na altura. O Wolves não tinha subido e disse, Mr., eu vou fazer tudo para ir para aí. E pronto, e assim foi. E depois senti orgulho e para além disso senti orgulho e responsabilidade, porque senti que realmente o Belenenses era uma equipa grande. O Belenenses era a seguir aos três grandes, era a equipa, não havia outra equipa que tivesse mais jogos na televisão. O Belenenses dava todas as semanas na televisão, não é como agora que todos os jogos dão, eles metem ali vários horários e vários dias. Sim. O Belenenses dava sempre na televisão, e onde quer que eu fosse as pessoas conheciam. Olha o Silvas do Belenenses. Ali, hoje em dia ainda se fala muito disso. E nós tínhamos ali o meio campo, o Ruben ainda estava a aparecer, mas tínhamos o meio campo. Chegámos a ter um meio campo que era o Hugo Leal, nós jogávamos ali em Lausanne. O Hugo Leal, o Ruben, eu e o Zé Pedro. Sim. E eu e o Zé Pedro jogámos ali 4 anos juntos, os dois. E então eu lembro-me sempre, a malta falava então, o Zé Pedro e o Silvas do Belenenses, porque as nossas equipas eram muito boas e passavam muito na televisão, então, ou seja, nós éramos muito, muito reconhecidos, e eu sentia isso, sentia que estava no Belenenses, estava numa equipa grande, e pronto, foi sobretudo senti muito orgulho de poder representar o Belenenses.
tanto como jogador como treinador. E como treinador, já lá vamos, que ainda aqui temos que falar destas 2 passagens fora de Portugal. Faço-te aqui esta pergunta, porque depois tu voltas à Leiria, voltas à casa onde tu começaste com o Mourinho. Desculpa que fizeste a associação, mas não me lembrava, e desculpa mesmo, mas não me lembrava que o Mourinho. Lembrava-me, claro, que sabia que o Mourinho tinha estado na Leiria, mas não me lembrava que tinhas sido treinado pelo Special One. Como é que se dá naquela final, já 2007, 2008, que foi uma final do Jamora, se eu não me engano, será nessa data, ou 2005, 2006? 2006, 2007. 2006, 2007, aquela final que era a tal super, digamos assim, entre aspas, a grande equipa que o Belenenses tinha nos anos 2000. Como é que se ficou aquele sentimento naquela final, depois da derrota? Bom, nós sentimos que estávamos por cima do jogo. A primeira parte o Porto começou melhor que nós, depois nós sentimos que na segunda parte nós estávamos por cima. E... não, espera aí que eu estou-te a falar de outra. Estás-me a falar de que ano? Final agora... que o Estás-me a falar eu fui a 2. Tu estás-me a falar da do Belenenses. Estás a falar do Belenenses, sim. Okay, essa perdemos com o Sporting. É do Belenenses, exatamente. Essa perdemos com o Sporting. Essa foi uma final muito renhida, no sentido de o jogo em si foi renhido. O Sporting ganhou 1-0 com um gol do Lietzen, salvo erro. Sim, é um gol do Lietzen. Foi um jogo renhido, ou seja, eu senti ali alguma tristeza no sentido de que vi o estádio completamente dividido em 2. Azul e verde. Azul e verde, não era Sporting e depois... Ali um bocadinho Belenenses, era mesmo dividido. Eu senti que nós poderíamos ganhar também, porque nós até nesse ano já tínhamos ganho ao Sporting para a Liga. Tínhamos perdido em Alvalade, mas tínhamos ganho no Restelo. E senti que poderíamos ter ganho, mas o Sporting também tinha uma equipa forte. Eu estava aqui a pensar numa que eu tinha ido com o Leiria contra o Porto, exato, do Mourinho, e essa aí eles entram melhor e vêm até de ganhar a Liga Europa, mas depois tem ali uma quebra. Na altura em que o Porto ganha campeonato, ganha a taça, ganha tudo. Isso tudo. Eles têm uma quebra durante o jogo e nós acabamos por cima, e mesmo a acabar, nós estamos a perder 1-0, mesmo a acabar vem uma bola assim entrada da área e eu dou-lhe de esquerda e a bola foi na trave, bateu na trave. E eu senti que se tivesse feito esse golo, o jogo era outro, porque eles tinham vindo também da Liga Europa. Sim, tinham ganho, todo o desgaste que tinham tido, festejos, isso. Final contra o Celtic, desculpa. Final contra o Celtic nesta altura. E eu senti, nós se marcamos, acabamos por ganhar isto, porque estávamos mais frescos. Mas essa, tanto uma como outra, perdi as duas por 1-0. Aquele 1-0 deve ser aquele resultado tão mau que uma pessoa fica, podíamos ter feito mais. Sim. Eu senti que tanto numa como noutra nós poderíamos estar ali, estávamos ali. Aliás, contra essa que tu estás a falar, contra o Sporting, nós até levamos o gol quando temos um jogador de nosso fora. Contavam com 10. Estava a ser assistido e levamos o gol aí. Um lateral direito que era o Amaral. Levamos o gol aí e eu senti que o jogo estava dividido, e ali naquele momento em que estamos com menos um pequeno detalhe, eles acabam por fazer gol, mas essa equipa do Belenenses era muito boa. Lá está o outro special que eu apanhei, Jorge Jesus. Pois. Muito bom. Sim. Ele chegaste a treinar pelo JJ? 2 anos. 2 anos no Belenenses, exatamente. É essa equipa. O Mister. Ele é que nos formou essa Já equipa. comia muitas pastilhas na altura. Já comia muitas Desculpa, pastilhas. tinha que fazer esta pergunta. E depois tu passas outra vez pela Leiria e vais para o Chipre, onde num ano és campeão nacional do Chipre. Sim. Como é que se dá? Ou seja, às vezes quando falamos do Chipre, nós associamos muito eu no meu caso é o de Limassol, o AEL. Lembro-me muito do AEL. Como é que se dá esta ida para o Chipre? Até porque depois em 3 anos estiveste em 3 clubes diferentes. Estiveste no AEL, no AEP e no Étnicos da Acnas. Ok. A ida para o Chipre dá-se numa altura em que o Leiria, eu estava em Leiria, estava ali com algumas dificuldades financeiras, já estava ali a começar a atrasar alguns pagamentos, e há um treinador que veio a Leiria ver um jogador que não era eu, que jogava contra mim. Entretanto, eles gostam de mim, e eu vou para o Chipre.
Eu também ver outro, mas quem vai és tu. Sim, vou para o Chipre para cima, mas também ali porque senti que íamos ter problemas financeiros no Leiria. Depois, infelizmente, o Leiria, passado 1 ano e meio, acaba por desaparecer. Há ali um episódio, não sei se te recordas. Sim, que o Leiria teve muito tempo com portas fechadas. 7 jogadores, num jogo até contra o Benfica, em que não tinha nem jogadores para ir. Foi 1 ano e meio depois de eu sair. Eu senti que aquilo caminhava para aí. E tive pena porque nesse ano até estávamos a fazer um ano muito bom com o Mr. Pedro Caixinha, era o Mr. Pedro Caixinha, e nós ali em janeiro estávamos a fazer um ano muito bom, mas realmente já estávamos com muitas dificuldades financeiras e surgiu-me essa possibilidade, e a nível financeiro era um contrato muito bom, e eu já estava com 34 anos por aí, e então decidi ir. Chego a AEL. A equipa estava muito mal e acabamos esse ano muito mal. Depois, entretanto, aquele tal treinador que me tinha visto acaba também por trazer um diretor desportivo português, e começam a vir aqui a Portugal contratar, fazem uma equipa praticamente toda nova, e é no ano a seguir que somos campeões. Somos campeões e vamos à final da taça e perco outra vez por 1-0. Desculpe, mas é que tu tens um azar com as taças, não tens? 3 finais, 3 derrotas. Tenho sorte, pelo menos, por jogá-las. Ir às finais, exato. Mas depois tenho azar 3 finais, 3 derrotas e 3 por 1-0. Aí é muito mal. É verdade. Tu, se hoje pudesses voltar atrás, mudavas. Se pudesse voltar atrás, ia só 2 finais, mas ganhava as 2. Deviam ser as portuguesas. Nessa aí tivemos uma expulsão na primeira parte. Nós éramos campeões, já tínhamos sido campeões nacionais. Estavam à procura do Bradinha na altura. Sim, estávamos à procura do Bradinha, e temos uma expulsão do nosso capitão na primeira parte, e o Apoel acabou por... O Amónia, desculpa. O Amónia acaba por nos ganhar por 1-0. Sim, no Chipre é o Apoel, o Amónia e o AEL, são as equipas mais o Apoel, lembro muito mais de ouvir o Apoel na Liga Europa, na Liga dos Campeões. Era aquela que ia à Liga dos Campeões e agora anda um bocado desaparecido nos últimos anos. Sim, agora no Chipre apareceram alguns investidores russos que investiram no Pafos. Foi campeão. Investiram no Pafos e no Aris. O Pafos foi este ano campeão, o Aris foi o ano passado. São as equipas que eu acho que nos próximos anos vão dar cartas no Chipre e vão começar a aparecer na Europa também, porque têm muito capital, conseguem investir em bons jogadores. Depois tens uma coisa, o Chipre é maravilhoso para viver. Sim, calculo que sim. O calor é quase o ano inteiro, boa comida, um sítio muito seguro, escolas internacionais, depois miúdos, não há crime praticamente nenhum. Portanto, estás lá à vontade. Muito bom para viver e para jogar também. Sobretudo quando apanhas já equipas com esta capacidade financeira que agora tem o Pafos e o Aris. E depois voltas outra vez ao Atlético, depois do Chipre, e vais até a Índia. Sim. Para o North East United, o que é que te leva a ir? Estamos a falar continente asiático. Tu jogaste sempre na Europa e tens uma proposta para ir para o continente asiático. O que te leva a tomar essa decisão? Foi financeira porque era um contrato de 3 meses. Ok. E era um contrato de 3 meses numa liga. Aquilo era uma liga de promoção. Éramos só 8 equipas, não havia subidas nem descidas. O valor financeiro era muito bom. E depois também eu tinha, nesse ano vou eu para a minha equipa, o Simão Sabrosa e o Miguel Garcia. O Miguel já tinha estado lá, tinha sido o primeiro. E eu, entretanto, já conhecia o Miguel e o Miguel deu-me boas referências e depois era uma liga que nós víamos, ok, então quem vai? Então para a minha equipa vou eu, o Simão e o Miguel. O que já era muito bom. Ok, já temos aqui 3 jogadores que eu conheço bem. 2 que eu conheço bem, eu era o terceiro. Depois vias nas outras equipas a Anelka, Roberto Carlos, Diego Forlán tinha estado antes, o João Coimbra também tinha ido para outra equipa, o Postiga tinha ido para outra equipa, ou seja, éramos muitos jogadores a ir, e então eu entendi aquilo, ok, isto é 3 mesinhos, o aspecto financeiro é muito bom e 3 meses passam no instante. E foi isso, foi também a experiência, foi uma experiência engraçada.
Nós vivíamos todos no mesmo hotel, um hotel 5 estrelas só para, Ok, só para vocês. uma planta só para nós, todos os jogadores, os treinadores, toda a gente No lá. mesmo sítio, ok. Estávamos sempre juntos. Quando íamos jogar, imagina, íamos jogar a Delhi, a Nova Delhi. Sim, Íamos para o hotel da equipa casa. Deles, da casa, Ok. e eles estavam num piso, nós estávamos noutro. ok. O Roberto Carlos era o treinador deles, por Sim. acaso, nesse caso. Grande Roberto Carlos. O Roberto Carlos era o treinador deles. Acabávamos o jogo, estávamos nós e eles todos na galhofa, a almoçar, a jantar. Era mesmo uma promoção do futebol Era uma na promoção, Índia. era promoção. Tu levavas golo em casa e eles mandavam foguetes. Sério. Eu dizia assim: o golo foi contra nós. E eles estão a mandar foguetes. Quando nós sofríamos o gol, eles só mandavam um. Se fôssemos nós a marcar, mandavam 2 vezes. A sério, meu Deus. Sim, era engraçado. Eu agora acho que já está ligeiramente diferente. A estrutura da liga já mudou também, já há descidas, já há subidas, já foi há algum tempo Já é também. uma liga a começar a profissional agora. Sim, foi há 8 anos que eu tive lá. Sim, sim. E era giro, e eu disse: ok, então eu vou agora lá 3 meses. Vou até dezembro, chego em dezembro, se quiser deixar de jogar deixo, se não quiser deixar de jogar ainda posso em janeiro assinar por uma equipa. Foi isso. O que é que tu fizeste? Foste para o Cova da Piedade? Sim, mas eu ia deixar tanto quando vim para o Atlético como Para o Cova? quando fui para o Cova da Piedade, eu ia acabar a carreira. Só que entretanto no Atlético ligou-me o Mr. Nascimento, que tinha sido o meu adjunto. Ele era adjunto do Mr. Cajuda, e nós tínhamos uma relação muito boa. Ele disse: vens para aqui, vais acabar aqui, vais-me ajudar aqui. E eu achei engraçado. Disse: é engraçado acabar no Atlético. Vou para o Atlético, ainda fiz 11 golos na segunda liga. Depois, entretanto, vou. Tu nessa altura, deixa-me ver, desculpa se eu não me engano, jogaste com o Gonçalo Quinás na altura? Sim. Jogaste com o Gonçalo, sim senhora. Sim. Lá está, o Gonçalo foi meu vizinho. O Gonçalo que jogou contigo, mais uma vez. O Gonçalo foi meu vizinho, ele agora já não mora lá, mas eu conheço, ele mora ao pé de mim. O Gonçalo fazia parte desse plantel. E como eu dizia, fui para o Atlético e ia acabar, mas depois, entretanto, achei engraçado poder acabar lá. Porque era um dos sonhos que eu tinha, era voltar a jogar no Atlético. Mas entretanto vou para a Índia por causa desta questão. O aspecto financeiro era realmente interessante. Por 3 meses era uma experiência diferente. Sim. E depois, quando venho outra vez para Portugal, vou acabar a carreira, começam-me a ligar. Eu tinha 3 ou 4 colegas meus que estavam no Cova da Piedade. Um deles agora até é meu colega, o meu treinador guarda-redes. Estavam no Cova da Piedade, tinham jogado comigo, 2 no Leiria, 2 no Valença, 1 no Leiria. E o próprio treinador tinha sido meu colega no Atlético quando éramos juvenis. Sim. Aí ele: vem para aqui, nós temos um grupo porreiro, a malta quer subir, não sei o quê. Eu achei: então ainda me apetece jogar, ainda tenho condições de jogar. Vou para ali, vou ver o que é que isto Na altura dá. o Cova da Piedade estava na segunda divisão. Sim, estava na Liga 3. Na altura de 15, 16, ok. Depois sim, Na Liga 16, 3, 17 é que era 16. eu vou para lá, tens nós razão. subimos. Que é o Campeonato de Portugal na altura, exato. Sim. Que é agora a 4ª divisão. Que depois surgiu a Liga 3. Pronto, mas na altura já era, Sim. na altura era a Liga 3. Era a Liga como 3, se fosse a era Liga a 3ª 3. divisão, sim. Nós subimos divisão e somos campeões nacionais aí no Cova da Piedade. E depois o treinador falou comigo para ficar mais um ano na segunda liga para ajudar, e acabei por ficar, e foi esse ano que eu terminei a carreira. E como é que se dá aqui? Porque depois tu, na época a seguir, és treinador principal, portanto, do Belenenses, do Clube de Futebol dos Belenenses. Começo no sindicato de jogadores. Ok, que agora é aqui em Odivelas também, curiosamente. Exatamente, e já era. Já era aqui? Já era. Não, desculpa, não era. Não me lembro, eu acho que é recentemente era no aqui. Jamor, era no Jamor. Era aqui, agora sim, é aqui, sim. exatamente, que é recente, sim. Sim, era no Jamor, ou seja, o Joaquim Evangelista era o presidente do sindicato. O Joaquim Evangelista eu tinha muito boa relação com ele, eu era sempre capitão, e os capitães têm sempre ali relação com o presidente, com o sindicato de jogadores, que era um sindicato muito forte e que fazia um trabalho, ainda continua a fazer um trabalho muito importante pelos jogadores. E então ele diz-me: Silvas, tu vais acabar a carreira, não queres? Ele sabia que eu queria ser treinador e devia de ver alguma coisa ali em mim. Ele disse: tu não querias fazer aqui o estágio connosco, o estágio para jogadores desempregados? Isso é uma boa ideia, eu gosto, eu quero seguir isto. Eu na altura, quando acabei a carreira, já tinha o segundo nível. Sim. São 4, eu já tinha o segundo, o 4 da UEFA, exato. Eu tinha o UEFA B. Ok. Há o UEFA A e o UEFA Pro.
Eu, Então, qual é que se pode usar para ser treinador para estar em pé nos bancos? Que há um próprio que houve muita polémica, é o Pro. Ok. Eu também passei por essa polémica. Pois, por isso é que eu estou a perguntar. Sim. Portanto, eu já tinha o UFA. E eu disse-lhe, ok, sim, pá, acho interessante. Então eu e o Zé Pedro, só os dois, começamos os dois no sindicato. Fizemos um trabalho muito, muito engraçado. A taxa de empregabilidade foi muito alta. Os jogos que nós fizemos deu nas vistas. E entretanto o Joaquim Evangelista fala com o Rui Pedro Soares: Rui Pedro Soares, pá, o Silas, vocês deviam pensar no Silas, que o Rui Pedro Soares queria. Na altura, o Rui Pedro Soares do Belenenses, no Belenenses, Clube de Futebol Belenenses. Queria fazer uma equipa B. E entretanto o Rui Pedro Soares, que tinha estado com o Joaquim Evangelista, através do Joaquim Evangelista, liga-me. Diz-me: Silas, pá, gostava de falar consigo. E então eu vou falar com ele. E ele diz-me: olha, nós queremos fazer aqui uma equipa B para 2018, para começar só em maio de 2018, mas queríamos já começar aqui a ver os jogadores. E eu disse-lhe: pá, a mim agrada-me muito a ideia, agrada-me a ideia de eu começar já a trabalhar e preparar uma equipa toda. Eu vou começar a ver os jogadores todos. E assim foi. Começa a ver jogadores, o Kikas, que agora está no Casa Pia, o Gaio, que está no Aroca. Começámos a ver jogadores. Tiago Gaio. Começámos a ver os jogadores em todo o lado, começámos a ir buscá-los. Depois, entretanto, o Belenenses com o Domingos estava bem, eles estavam bem, mas depois começam a cair, não sei porquê, porque eu também não seguia muito, eu estava muito focado naquilo que era o meu trabalho de ir a Castelo Branco, ir ali às associações, ver os jogadores? Sim, os jogadores, inclusive ia ver jogadores da Distrital, porque nós andávamos à procura de jovens jogadores com potencial. Ir oriental, ir ver jogadores que eu achava que eram importantes para nós, e depois entretanto alguns deles jogam agora na Primeira Liga, mas entretanto o Belenenses começa a cair ali no nível de resultados, e em janeiro o Rui Pedro Soares liga-me, já estava a trabalhar comigo ali para a equipa B, na equipa B, e ele liga-me e diz: Silas, olha, eu já tomei uma decisão, opá, o Domingos vai sair, já a decisão está tomada, já estamos a falar ali com ele, você fazia-se cargo da equipa. E eu claro, era uma oportunidade de treinar na Primeira Liga. Disse: Presidente, eu acho que estou preparado, mas se você já tomou a decisão, eu por mim vou. E assim foi, e começamos assim no Belenenses, e acabámos muito bem, mas foi uma pena o que aconteceu. Foi aquela divisão. Sim, essa divisão a nós como equipa técnica também nos prejudicou muito, porque no ano a seguir depois vocês vão jogar para o Jamor. Vamos jogar para o Jamor, sem massa adepta assim crítica como o Belenenses tinha, porque nós arrancamos muito bem, chegamos a janeiro em 5º lugar com 29 pontos já, e depois acabaram por si jogadores, não havia capital, acabaram por si jogadores que no Restelo nunca teriam saído. Claro, sim. E era a minha primeira época como treinador, ou seja, uma época inteira, e eu estou convencido de que nós no Belenenses, com aquela equipa, no Belenenses, estádio do Restelo, com os adeptos do Restelo como são, eu estou mesmo convencido que nós acabávamos por chegar à Europa. E infelizmente houve aquela situação que nós não tivemos. Claro, ao exato. Contrário, aliás, eu fui apanhado de surpresa na altura, porque eu recordo-me bem. Sim. E eu fiquei: mas como é que isto é possível? Isto pode acontecer? Então Assado separa-se, Assado fica com o futebol profissional, o clube vai para as distritais. Nós profissionais, jogadores e treinadores, tínhamos contratos. Claro, exato. Tínhamos que os cumprir. O contrato era com o Assado, porque era a detentora do futebol. Sim, exatamente, mas nós quando assinamos pelo Belenenses. Exatamente. Só que o Assado ficou com o futebol profissional. E nós, a mim, quando me disseram a gente vai sair daqui, eu não queria acreditar. Eu ainda tentei ali convencê-los, mas havia já ali uma ruptura grande entre o presidente do clube e o presidente da SAD. Eu não queria acreditar, porque realmente para nós foi
foi mesmo muito mau a nível de carreira, mesmo claro, a nível sim, de carreira. exato. Estar ligado a um episódio destes de um clube que tu, como tu há bocado dizias quando foste jogador, tinha um peso usar aquela camisola, claro. Acontecer o que aconteceu, e hoje vemos o Belenenses na Liga 3 a tentar voltar, porque o Belenenses já esteve na segunda divisão, e a tentar voltar aos poucos e poucos, a voltar ao que era, e estamos a ver cada vez, e esperemos que futuramente o Belenenses volte à primeira divisão, que é o que nós todos adeptos de futebol queremos, porque estamos habituados, seja Belenenses, seja União de Leiria, falamos de Salgueiros também, tu na altura apanhaste ainda os Salgueiros na primeira divisão, o Beira-Mar, o Olhanense, portanto são equipas, eu próprio nos anos de 2010, 2008 lembro-me, assim tenho memória disso, de ver estes clubes na primeira divisão, e agora vemos clubes que... Sim, mas e depois, para além disso, o que me custa mais até é que algumas pessoas acham que realmente que nós tivemos alguma responsabilidade quando nós... Claro, exato. Nós éramos só profissionais. Exatamente. Profissionais com contratos e com cláusulas de rescisões e com vontade e com necessidade de trabalhar. E nós, na realidade, não tivemos nada a ver com aquilo, ao contrário. Nós fomos os mais... Nós não fomos os mais prejudicados, mas fomos muito, muito prejudicados. E custa-me que as pessoas achem que nós éramos profissionais como os jogadores eram, e alguns jogadores depois disso voltaram ao Belenenses. Sim. E o ano passado nós fomos jogar ao Belenenses e eu tive uma agradável surpresa porque... Quando estavas no Mafra. Sim, porque nós fui aplaudido e eu senti-me contente por isso, porque depois, entretanto, na altura falava-se muito, mas eu percebi que realmente os adeptos perceberam que nós não tínhamos nada a ver com aquilo. Nós não tínhamos... Se tivéssemos algum poder de decisão ali, vocês tinham ficado no Restelo? Nunca, jamais teríamos abandonado o Restelo. Por várias coisas, é por aquilo que eu te digo. Eu tenho a certeza absoluta que nós, que a equipa que começamos no Jamor, fizemos um ano muito bom. Mas se nós não tivéssemos sido do Restelo com aquela equipa, nós tínhamos feito um ano similar àquele que fez o Jus no Belenenses. Aliás, eu acho que essa equipa do Belenenses, essa que ainda jogámos no Restelo, aqueles 6 meses, sim, ganhámos ao Porto, empatamos com o Benfica no último minuto. Nós estávamos a ganhar e há ali uns lances em que o árbitro inclina um bocadinho o campo e nós empatamos no último minuto com um gol do Jonas, e contra o Sporting perdemos 4-3 num jogo de futebol fantástico. Nós perdemos 4-3. Era muito difícil ganharmos ali no Restelo, muito difícil. Sim, na altura estavas a treinar o Belenenses, ok. Sim. Ou seja, e eu senti, se nós ficamos no Restelo, isto volta a ser o Belenenses. E depois acontece aquilo, coisas inexplicáveis, e acabámos por ser prejudicados. Eu acho que fomos mesmo muito prejudicados, porque o Belenenses é um clube que, quando está bem, a massa associativa empurra-te para cima, leva-te para cima, os adversários sentem o peso de jogar ali. E é uma pena olhar para o Belenenses e ver agora o Belenenses na Liga 3. Sim. O ano passado desceu de divisão. O ano passado que jogou contra mim em Mafra, desceu de divisão. Também tive pena, porque eu sinto que está ali um clube com um potencial gigantesco e que infelizmente não está nas ligas profissionais agora. Eu sei, porque eu vou muitas vezes ao estádio do Restelo, tenho lá amigos e sei, às vezes vou ver jogos do Belenenses quando consigo, e sei perfeitamente aquilo que tu falas, porque na bancada sente-se propriamente na bancada isso, os adeptos a puxarem pela equipa. Ainda agora no jogo com o Passos, sim. Mesmo no jogo em Passos, a bancada estava cheia do Belenenses. Eu sinto pena, porque aquilo nunca deveria ter acontecido, nunca, jamais. E se não acontecesse, o Belenenses estaria num patamar que eu acho diferente. E agora não temos assim muito tempo, temos 10, 15 minutos no máximo. Tu depois, na época a seguir, na 19-20, na época em que veio o Covid, tu és convidado pelo presidente Frederico Varandas a assumir o cargo do Sporting. Sim. Vamos passar assim muito rápido. Como é que tu sentiste na altura, porque tu tinhas estado nos Júniores do Sporting, a formação, como é que tu sentiste depois receber este convite? Na altura em que nós também convite... é público, desculpa Jorge, na altura em que nós vemos que é pública a situação, que na altura o Sporting
passava. Sim, E não sim, seria, sim. calculo que não seria fácil, e eu sei perfeitamente que tu queres falar sobre isto. Eu sei que na altura não seria fácil. Sim, mas é um Pegar convite que numa tu nunca equipa podes destas. dizer que não. Nunca podes dizer que não. O contexto era um contexto muito, muito difícil. Todos nós já sabemos o que é que aconteceu naquela altura. O contexto era muito difícil, mas era um clube que não podes dizer que não. Eu só acho que me apareceu na altura errada, porque nós achamos sempre que estamos preparados, achamos sempre que somos muito bons. Eu agora acho que sou Olhando para trás. muito melhor treinador e que geri algumas situações muito melhores do que geri, mesmo sendo situações muito complicadas. Foram situações complicadas, o clube passava uma situação complicada financeiramente também, por causa daquela história do ataque da academia, que nós da todos academia. O clube passava aí por problemas difíceis, mas eu neste momento estou muito mais preparado. Claro que se calhar, vou-me dizer, mas se calhar foi isso também que te preparou. Se calhar também foi isso que me preparou. Não é? Ou seja, Sim, as exato. experiências que tu vais tendo preparam-te, e eu neste momento sinto que estou muito mais preparado. Na altura eu já achava que estava preparado, mas não estava. E lá está, nós achamos sempre, mas muitos anos, tive a jogar muitos anos aqui. É diferente. É totalmente É diferente. Ser treinador totalmente e diferente. jogador são duas coisas completamente E diferentes. atenção, que eu na altura dizia, não, mas eu estou preparado, que tive muitos anos a jogar futebol e tal. Hoje digo-te, afinal eu estava enganado. Agora é que eu estou preparado, mas já depois de ter aqui algumas experiências, Claro, exato. importantes, agora que eu estou preparado para desafios assim. E vou ter agora um desafio grande também, mas que eu sei que estou preparadíssimo. E depois, Famalicão, continuas na Primeira Liga, tens ali uns jogos no Famalicão, vais para, depois na época a seguir, vais para o Chipre. Como é que assumes, antes de chegarmos ao Chipre, como é que tu assumes aqui o cargo do Famalicão, continuando na Primeira Divisão, depois na época a seguir? Foi um convite normal. Por acaso eu tinha aí vários convites em simultâneo e tive que decidir muito rápido, porque tinha que dar uma resposta rápida. E aí acho que também cometi ali um erro na altura de decidir. Devia ter feito uma análise diferente do plantel, de várias coisas que não fiz. E então passámos muito pouco tempo no Famalicão, mas eu nem tenho grandes ideias e grandes recordações do Famalicão, porque estive lá muito pouco tempo. Depois aqui tiveste seis Sim, jogos. tivemos seis jogos, o contexto também difícil, com 30 e tal jogadores. Lá está, essa análise que eu devia ter feito com mais tempo, mas a decisão tinha que ser tomada de um dia para o outro, e eu até tinha outros convites e acabei por tomar a pior decisão, mas eu só soube depois que era a pior decisão. Nós no momento nunca sabemos. Claro. Nós quando tomamos uma decisão, sim, tomamos. exatamente. Só depois de olhar para trás. Mas lá está, são essas decisões que eu agora já... E algumas coisas que aconteceram que eu neste momento lidaria com elas de maneira diferente, e é isso que eu te digo, que nós às vezes temos que passar por estas situações difíceis para crescermos muito mais. Agora já tenho outra experiência, já vejo as coisas com antecipo muitas coisas. E quando vejo coisas que não estão de acordo com aquilo que eu entendo que é, prefiro acabar logo ali com que é para não... com as relações profissionais do que deixar correr. E aqui depois, portanto, tu voltas ao Chipre, no AL de Limassol também estás aqui só dois jogos. Sim, aí 2 jogos. Antes do primeiro jogo já não falava com o presidente. O presidente, eu já tinha sido meu presidente enquanto jogador. Só que enquanto jogador é uma coisa, enquanto treinador é outra. São duas relações diferentes. E aí desde muito cedo que ele começou a faltar com a palavra dele. Nós chegámos lá em julho, só recebemos o primeiro salário, recebemos em setembro e só recebemos 60%. Logo aí já começou. Pois. Na pré-época já tínhamos ali alguns conflitos primeiro era tudo como tínhamos falado de uma maneira, depois já mudava tudo. Eu mais ou menos já sabia como é que era, mais ou menos já sabia. Estado. E então acabámos por vir embora, mas antes do primeiro jogo já não falávamos um com o outro. Já tínhamos tido ali 1 ou 2 roços.
Depois acabámos por vir embora e tivemos lá praticamente na realidade sim, estamos lá 2 jogos, é isso. Perdemos o primeiro jogo, tínhamos estado na pré-época, tínhamos ganho 10 jogos, tínhamos feito 10 jogos e ganho 10 jogos. Perdemos o primeiro jogo com o Aris, que nesse ano é campeão, e o Aris já tinha ali muitos jogos acumulados de playoffs das competições europeias. Nós acabamos por perder 2-1. Depois perdemos outro jogo em casa, perdemos acho que 1-0 ou 2-1 também. Aqueles jogos em que tu atacas e a bola não entra e eles num contra-ataque fazem gol. Acabamos por perder esse jogo. E aí o presidente já decide despedir-nos. Mas a verdade é que nós já não falávamos ali, já havia ali algumas quebras. Na realidade, eu acho que nem nos deixaram trabalhar, porque era uma equipa completamente nova. Sim. Com jogadores a chegar até mesmo nessa semana em que a gente sai. Havia ali jogadores que tinham chegado. Depois haviam ali muitas coisas com as quais nós quisemos romper. Por exemplo, chegar ao meu balneário e ter lá 8 pessoas, um assessor do presidente, outro da comunicação, outro diz, isto aqui não é, claro, não é nenhum bar. Sim. Isto não é nenhum bar, não sei o que é que vocês estão habituados, mas eu não trabalho assim. Sim, exato. E começas a mexer em muita coisa. A verdade é que o AEL foi campeão há muitos anos atrás, depois connosco foi campeão passado 44 anos. Nós fomos em 2012, eles só tinham sido há 44 anos e a partir daí não foram outra vez. Até hoje em dia ainda não são campeões. E todos os anos têm acabado sempre por ficar o Chipre faz a liga, há ali uma fase regular, depois é dividida em 2. 2 ligas depois. E eles têm estado sempre no segundo grupo, no grupo que joga para não descer. Okay. Ou seja, todos os treinadores que passam por lá vão encontrar esta dificuldade. Não me parece que haja grande vontade de mudar, o que é pena, porque realmente a massa adepta do AEL é uma massa adepta parecida à do Farense, à do Vitória, até à do Bolonense, aquela massa adepta. Sim, sei. E é uma pena porque o clube merecia mais, a cidade merecia mais, os adeptos mereciam mais, mas há sempre muita gente à volta do clube. E quando há muita gente a mexer no trabalho dos outros, nunca corre bem. E aqui vamos agora terminar, estamos quase a terminar. Tu depois vens para o Mafra, mantens o Mafra na segunda divisão. Infelizmente o Mafra não vive os melhores momentos e caiu esta temporada. Tu tiveste uma época inteira no Mafra, 38 jogos, 13 vitórias, e estavas em casa, porque Mafra, aqui Lisboa é pertíssimo, mas depois no ano a seguir vais para o Marítimo. E nós todos conhecemos o que é que conhecemos, salvo seja, sabemos, pois tu saíste ao final de 5 jogos, nós na altura também falámos, disseste para o André agora não é boa altura, e depois vais para o Leiria, onde tu tens 3 clubes na tua carreira que tu foste jogador e foste treinador principal. Portanto, é o Belenenses, o Sporting, pronto, tiveste nas camadas jovens. 4. E o Leiria e o Marítimo. 4 com o Marítimo, exatamente, obrigado. 4 não, 5. 5. Portanto, tiveste 5 clubes aqui que foste treinador principal. Aqui no Marítimo, também se não quiseres falar já sabes, no Marítimo nós estava a correr bem, as coisas corriam bem e depois nós vemos aquela notícia, Jorge Silas sai e nós ficámos todos mas... Sim, mas como eu te disse, as experiências anteriores deram-me uma perspectiva diferente. E quando não estás bem num sítio, não vale a pena estar a forçar muito. Eu, felizmente, financeiramente, não tenho capacidade para poder estar em casa e se as coisas não são como eu quero, ou seja, quando tu contratas um treinador, sim, tem que ser à maneira do treinador. Ele é o treinador. Exato, quem manda é ele. Porque eu digo-te assim, André, eu sou muito bom jornalista, mas não sou jornalista. Exato. Eu sou muito bom jogador, mas já não sou jogador. Eu sou muito bom médico, mas não sou médico. Ou seja, contratas um treinador, é porque ele é treinador. Exato. E não é outro treinador, é ele que é o treinador. E então, as outras experiências, como eu te dizia, fizeram-me ver coisas diferentes que eu não via antes, que a inexperiência não me deixava ver, a vontade de trabalhar e dizer não, vou dar a volta, não me deixavam ver.
e agora já não. E lá está, o facto também de um treinador ter independência financeira e poder tomar as suas decisões é muito importante. E foi uma pena porque nós realmente no Leiria, no Marítimo, estávamos, quando saímos, estávamos em quarto lugar. Sim. Estávamos em quarto lugar e na realidade estávamos com os mesmos pontos do Benfica B, que era o terceiro. Ou seja, nós estávamos em lugar de playoff. Foi pena, mas são decisões que às vezes têm que ser tomadas e assim foi. Foi uma decisão pessoal, devido a vários fatores, mas que eu entendi que devia de tomar e que era o momento certo. E depois aqui, para terminarmos, vou-te fazer uma pergunta depois desta, para terminarmos a entrevista. Voltas para a Leiria e o que é que tu sentiste? Porque nós sabemos que o Leiria tem uma grande... Eu lembro-me de ver o Leiria na Liga 3 e agora na Liga 2. O estádio é um estádio lindíssimo, com o castelo lá em cima. Sim. O que é que tu sentes, portanto, a voltar estes anos todos depois como treinador? Senti um pouco aquilo que senti. O carinho das pessoas. Sim, senti um pouco aquilo, sim. Senti um pouco aquilo que senti no Belenenses. Esse orgulho, primeiro porque eu sou felizmente sou uma das figuras do Leiria a nível enquanto jogador, e chegámos numa altura muito difícil. Era uma altura difícil, o Leiria estava ali já a 2 pontos de lutar para não descer. Era uma situação difícil, mas eu olhava para o plantel e dizia: não, eu vou lá e vou salvar o Leiria. Vou salvar o Leiria, é um momento difícil, o Leiria precisa de nós e nós vamos lá fazer um bom trabalho. Conseguimos não só isso, conseguimos. Há coisas muito importantes que para mim às vezes não direi que vale mais do que uma semida, mas são muito importantes, que é a valorização dos jogadores, a venda dos jogadores. Conseguis ajudar os jogadores a irem para patamares diferentes, patamares desportivos e também financeiros. E nesse aspecto foi muito bom, porque temos 2 vendas importantes e eu acho que provavelmente até vão acontecer mais, e aí o trabalho é claramente nosso e dos jogadores, a administração também, claro, os adeptos também. Mas a verdade é que nós chegamos ao Leiria e eles estão a 2 pontos da descida e ainda conseguimos andar ali na luta. Pode ser que o Leiria. Depois tivemos ali uma quebra de 3 jogos que tivemos também muitos castigos, muitas lesões, tudo ao mesmo tempo. Chegámos a ter até um jogo onde só tínhamos 12 jogadores disponíveis, e ali não conseguimos acompanhar o ritmo dos da frente, que pelo menos os que subiram tiveram muito mérito, e o próprio Vizela, que não subiu mas que também teve mérito. Mas vires do 13º, 14º lugar ali a 2 pontos da descida para passares a lutar pela subida. Exatamente. E ainda lugar, com a possibilidade de ficarmos em 4º, 5º na última jornada. Foi bom. Eu gostei muito da maneira como fomos tratados no clube, os adeptos. E sentimos que foi pena termos ali aquela quebra e não termos tido os jogadores. Depois também, entretanto, tinha saído o Alisson para o Sporting, saiu o Dávila ali também em março, e são alturas complicadas porque não podes ir buscar ninguém. Sim, que a janela de transferência já está fechada. Estão abertas noutros lados. E aqui está fechado. Acabámos por não conseguir. Não é que a gente até tínhamos alternativas boas no plantel, só que esses jogadores também estavam lesionados e acabámos por ter ali uma quebra. Depois outra vez recuperámos outra vez, mas já não conseguimos, já não fomos a tempo. Mas gostei muito de estar em Leiria outra vez, e acho que fizemos um trabalho muito bom nesse sentido, tanto não só da recuperação, como até a nível exibicional fizemos jogos muito bons, e também o aspecto financeiro, porque uma das minhas grandes preocupações e uma das minhas grandes obrigações que eu me ponho a mim próprio é a evolução individual dos jogadores. Para mim é mesmo muito importante. Muito importante que eles evoluam, muito importante que eles possam melhorar as suas vidas a nível desportivo e financeiro. É uma daquelas obrigações que eu próprio me ponho a mim próprio. Okay. Não gosto de estar num sítio e aliás nunca me aconteceu eu estar num sítio muito tempo
e não dizer assim, eu ajudei este, não consegui ajudar este ou aquele, nunca me aconteceu. Nós temos na nossa carreira desportiva, no Belenenses, entre Belenenses e Bessade, tivemos lá 20 meses, conseguimos ajudar 16 jogadores a irem para melhor. Depois no Mafra, o ano passado, conseguimos pôr 9 em primeiras ligas e mais 2 em segundas ligas, mas segundas ligas boas, como é, por exemplo, a Série B do Brasil. Sim. E agora no Leiria, neste pouco tempo, conseguimos pôr o Alisson, conseguimos pôr o Dávila nos Estados Unidos. Tínhamos ali o Rian, que eu acho que era provavelmente até aquele jogador com mais potencial, o Rian, que se falou do Vitória, depois o Vitória não aconteceu por uma ou por outra razão, mas ele ganhava um pouco mais de 3 mil euros no Fortaleza. O Fortaleza renovou com ele e o salário dele disparou. Hoje em dia são jogadores que me ligam agradecidos, e esse para mim é um dos meus maiores títulos. Portanto, nós temos aqui um historial de evolução dos jogadores que vão trabalhando connosco, que eu faço questão de que continue a ser assim. E isso para mim é tão importante como títulos. E agora, para terminarmos, Jorge, estamos mesmo a acabar, temos pouco tempo, o futuro. O futuro, eu acho que nós estamos aí a falar com alguns clubes, eu acho que vai aparecer alguma coisa interessante e vamos abraçar um projeto interessante, seguramente, mas que o desafio também é grande, mas nós estamos preparados para o projeto que eu tenho muito na cabeça já o que é. Há conversações já muito avançadas, e o projeto que é um projeto que eu acho que faz todo o sentido para nós agora neste momento de carreira. Nós não temos muita pressa de ir outra vez lá para cima, não, vamos devagarinho, vamos com passos seguros e com pessoas e projetos nos quais nós acreditemos. Claro que nós temos a ambição de voltar lá acima outra vez, mas queremos voltar lá acima e não queremos outra vez chegar lá acima e vir para baixo. Preferimos ir devagarinho, e quando chegarmos estamos bem e vamos nos manter bem. Jorge, muito obrigado por esta entrevista. Foi um privilégio e finalmente conseguimos. Obrigado. Foi um prazer, e quanto a vocês já sabem, vemos-nos no próximo episódio do A Conversa com um podcast, porque a temporada da Hora do Desporto também está quase a terminar. Até à próxima, pessoal.